Nós estamos de volta para falar sobre a conclusão do inquérito da Polícia Federal que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022, com o indiciamento de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu recebo aqui no Hora News, então, para a gente falar mais sobre esse assunto, Beto Vasconcelos, que é advogado e ex-secretário nacional de Justiça. Beto, antes de tudo, quero te agradecer pela participação, por ter topado o nosso convite para participar dessa conversa. Ótima tarde para você. Obrigado, Renata. É um prazer. Beto, quero começar pedindo a sua avaliação. Pelo que a gente sabe até agora, por todos os indícios que foram levantados nas investigações, tudo leva a crer que, de fato, a gente passou muito perto do pior, a gente passou perto de um golpe de Estado, de fato, aqui no Brasil? Renata, ao que tudo indica, dadas as informações que têm sido circuladas pelo Departamento de Polícia Federal, seja agora com esse indiciamento, seja em algumas medidas há pouco tomadas referentes a uma tentativa, um plano, inclusive, de assassinato de autoridades, incluindo o presidente eleito, estamos diante de indícios, portanto, um momento bastante delicado, indícios a respeito de um pior cenário que não seria somente restrito a um golpe de Estado, mas também a violências, assassinatos, sequestros de autoridades relevantes, envolvendo aqui dois dos principais poderes da República, que seriam o Executivo e o Judiciário. Indiscutivelmente, passamos perto, ao que tudo indica, de uma cena histórica, lastimável e trágica. Agora, sem dúvida, nesse momento, o que todo mundo quer saber é muito da possível participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparece aí entre os indiciados. O que se sabe até agora? Tudo leva a crer que ele tinha conhecimento desse plano e que, inclusive, concordava com ele? Renata, nós estamos num momento agora com o indiciamento, é claro que ele reúne um volume de informações bastante relevante, ao que tudo indica, pelos descritivos que o Departamento de Polícia Federal fez e divulgou, e, obviamente, ao apresentar à Suprema Corte do país, né, e ao Procurador-Geral da República esse indiciamento, certamente está baseado, lastreado em informações muito seguras para esta primeira fase, que é uma fase de indícios. E todos esses indícios levaram ao departamento concluir, aos delegados responsáveis, pela participação do ex-presidente da República neste plano. E aqui, lembremos, há pouco tempo atrás, o ex-comandante do Exército e o ex-brigadeiro que comandava a aeronáutica já haviam confirmado que parte deste plano, que era fundamentado no decreto de defesa, foi engendrado dentro do Palácio do Planalto e o seu conteúdo havia sido exposto ou comentado pelo próprio ex-presidente da República. E, então, torna indiscutivelmente, para além das provas e indícios angariados pelo Departamento de Polícia Federal, um elemento fundamental, que era o próprio comandante do Exército, do ex-presidente da República, e o tenente brigadeiro, comandante da Aeronáutica, reafirmarem estes fatos. Agora, quais são os próximos passos, em especial a gente pensando no ex-presidente Jair Bolsonaro, o que pode acontecer com ele? A gente pode falar nesse momento da possibilidade real dele ser preso ou não é uma coisa para agora ainda? Renata, eu acho que é importante compreender as fases, né? Nós estamos na fase que, após investigações, longas investigações, o Departamento de Polícia Federal, os delegados responsáveis pelo inquérito, concluíram aqui pela proposição, pelo indiciamento, o que significa dizer que agora as 37 pessoas envolvidas aqui, incluindo o ex-presidente da República e alguns de seus ministros, são suspeitos e há contra eles indiciamento e imputação criminal. Este conjunto de informações, portanto, esse indiciamento será encaminhado ao Supremo, que encaminhará ao Procurador-Geral da República, que fará uma avaliação
no sentido de se essas provas, esses indícios são suficientes para uma denúncia. Se o Procurador-Geral da República entender que são suficientes para uma denúncia, ele fará a acusação formal dessas pessoas pelos crimes ali apontados, ao que tudo indica, os crimes de tentativa de golpe de Estado, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o crime de associação criminosa e todos os eventuais crimes de violência associados a eles. Se essa denúncia for levada à frente pelo Procurador-Geral da República, a Suprema Corte deverá decidir se aceita, se recebe essa denúncia e, portanto, torna essas pessoas ou parte dessas pessoas réis. E aí sim se abre a ação penal. Claro que somente depois da ação penal, depois da instrução, depoimentos, provas produzidas na ação penal, há o julgamento. Que aí, com condenação, haveria, se o caso, a prisão definitiva dessas pessoas, então, naquele momento, acusadas. No atual cenário, uma prisão se justificaria como prisão preventiva, alguma espécie de prisão não definitiva. Razões pelas quais ela pode ser fundamentada e determinada e decretada são as clássicas que você já comentou, já comentamos aqui, que são tentativa de destruição de prova, interferência nas investigações, ameaças testemunhas ou tentativa de fuga, que são as mais clássicas, dentre outras. Havendo qualquer elemento desse contra qualquer dos 37 indiciados agora, sim, há chance de se decretar uma prisão preventiva. Acho que vale a pena a gente esclarecer alguns pontos. A gente vê muita desinformação circulando nesse momento. Inclusive, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a falar que pensar em matar alguém não era considerado crime. Acho que vale a gente ressaltar que planejar um golpe de Estado já é considerado crime, né? Ele não precisa ser executado para que seja considerado uma conduta criminosa, né? Isso, exatamente, Renata. Os tipos penais aqui que nós estamos a debater, e ele ali se referia à tentativa e ao planejamento de assassinatos. Assim, é profundamente grave imaginar que todos os atos preparatórios, até o momento prévio à execução, não sejam considerados ilícitos. Há inúmeras condutas que são consideradas crimes pelo Código brasileiro, pelo Código Penal brasileiro, desde essas tentativas, preparações e tentativas, propriamente dito, tanto de assassinatos, quanto de golpe ou de abolição, propriamente, do Estado Democrático de Direito. Acredito, sinceramente, que quem assim o comentou está equivocado, não está avaliando o cenário como um todo. É claro, Renata, que é importante destacar que, ao longo de todo esse rito que eu mencionei aqui, caberá e deverá ser permitido e garantido a cada uma das pessoas seu direito à mais ampla defesa. Isso não afasta a gravidade dos fatos que estão sendo investigados e a gravidade do fato de um ex-presidente da República e diversos seus ministros e assessores serem indiciados por tentativa de assassinato, por planejamento de golpe de Estado, planejamento de abolição do Estado Democrático de Direito, dentre outros ilícitos. Beto, dentro do que a gente sabe até agora, há algum indício, uma possível explicação do porquê esse plano não teria dado certo? Por que ele não foi para frente? Ainda não há elementos suficientes, a não ser, Renata, para especulações, mas algo aconteceu com a interrupção da tentativa de assassinato, porque, ao que tudo indica, daquelas mensagens trocadas e divulgadas, ele foi até muito próximo do dia chamado dia D, que em tese seria no 15 de dezembro, se não me engano, a ser executado. Agora, um fato relevante, eu volto aqui a destacar, com relação à tentativa de golpe, com relação à abolição, ao crime de abolição do Estado Democrático de Direito, ou seja, a quebra da democracia brasileira, é um fato relevante, sim, de o ex-comandante do Exército e o ex-tenente brigadeiro, chefe da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, mas em especial o primeiro, ao que tudo indica,
ter se colocado frontalmente contrário a qualquer ato, tentativa de golpe ou abolição da democracia brasileira. É importante isso, Renata, não só pelo fato de que isso pode ter sido, sim, definitivo na interrupção da tentativa do plano de golpe ou ter influenciado a diminuição da sua adesão, mas é importante também para deixar claro para todos os interlocutores que aqui não se faz nenhuma, ao que parece, que foi divulgado pelo Departamento de Polícia Federal, nenhuma acusação à instituição Exército, nem à instituição Aeronáutica, nem à instituição Marinha, ou seja, não é uma acusação às Forças Armadas, mas sim a determinadas pessoas que, ao que tudo indica, estavam envolvidas nessas tentativas de assassinato e nessas tentativas de golpe. Mas há outras das mesmas instituições que, pelo jeito, foram relevantes a interromper esse processo. Sem dúvida, Beto. Inclusive, nas conversas que foram interceptadas pelos investigadores, a gente vê alguns membros dessa possível organização, inclusive, extremamente descontentes e irritados com o fato de muitos militares não terem aderido ao plano, ao movimento. Quando a gente fala também da participação de alguns agentes dos kids pretos, né, que são agentes que atuam em operações mais complexas, é bom a gente deixar claro que a gente não está falando em momento nenhum do grupo, né? Foi uma parcela, inclusive uma parcela pequena do grupo que teria participado desse plano. Então, vale a gente reforçar isso aqui. A gente não está falando da instituição, a gente está falando de nomes, mas é claro que é muito sério a gente ter nomes de ex-secretários da Defesa, almirante da Marinha envolvidos em uma possível tentativa de golpe de Estado. A gente não tira o peso disso, mas é claro, sem generalizar de forma alguma. Beto, um outro ponto que eu queria arredondar aqui com você é que esse inquérito da Polícia Federal, ele reúne tudo que foi coletado em 5 eixos de investigações, né? Tudo leva a crer que estava tudo relacionado, os acampamentos nos quartéis, a divulgação de notícias falsas, esse plano de assassinato das autoridades, tudo faria parte de um mesmo plano. Renata, pelo descritivo do que o Departamento de Polícia Federal mencionou, os delegados têm mencionado os diversos eixos, as notícias recentes sobre as tentativas de assassinato, ao que tudo indica, a coincidência de pessoas envolvidas em mais de um dos fatos, a coincidência cronológica dos acontecimentos, como uma tentativa, inclusive, de ganhar escala, ao que tudo indica, o silêncio do ex-presidente derrotado naquele momento nas urnas, a fala, naquele momento, pouco compreensiva do ex-ministro da Casa Civil e general Braga Neto, a participação de alguns atores referentes à tentativa de assassinato na casa, na residência desse ministro, e aí depois a fala de ambos naquele cercadinho onde havia entrevistas, né? Primeiro do ministro e depois do próprio presidente, ao que tudo indica, a concatenação, a ligação entre todos esses fatos e muitas dessas pessoas, de modo, inclusive, Renata, a denúncia, ao indiciamento incluir associação criminosa como um dos ilícitos, ou seja, esse grupo de pessoas, ao que parece, se envolveu com o intuito mesmo de cometer todos esses graves crimes. Inclusive, vale a pena a gente refrescar a memória de quem está acompanhando, que naquela época, logo após as eleições, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou desaparecido, não foi até o cercadinho ali para falar com os apoiadores, como ele costumava, não apareceu nas redes sociais para reconhecer a vitória do presidente Lula. A gente lembra que o general Braga Neto, ele chegou aí até o cercadinho, falou ali com alguns apoiadores para que eles mantivessem a esperança, que tudo ia dar certo, que naquele momento era tudo que ele podia contar. Então, são falas que foram um pouco misteriosas naquela época, mas que agora, com tudo que a gente tem visto das investigações da Polícia Federal, começam a fazer um pouco mais de sentido, né, Beto? Absolutamente, Renata, absolutamente. E não só dele. O silêncio do ex-presidente também chamava muita atenção à época, e a fala, pela primeira vez,
após a eleição, também naquele cercado, chamou muita atenção à época, porque foi uma fala estranha, confiem, não desistam, uma fala com mensagens que, para quem não tinha todo esse conhecimento que hoje se aponta, eram falas desconectadas. Ao que tudo indica, elas estavam bem conectadas, Renata. Agora, falar em anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro nesse momento é mais do que nunca improvável e inviável, Beto? Renata, acredito que sim. Acredito que os dois últimos eventos, tanto a descoberta do plano de assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República eleitos, então, de um anunciado ministro da Justiça e de um ministro do Supremo Tribunal Federal, para dizer o mínimo, que, somado a esses fatos do indiciamento, com todo, ao que parece, detalhamento da tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito, me parece absolutamente inoportuno, no atual cenário, se discutir a continuidade daqueles projetos de lei, tanto na Câmara como no Senado, para anistiar as pessoas que aderiram a esse movimento. Claro que em escalas e ações distintas, mas aderiram a esse movimento. E, Renata, me permita com toda sinceridade dizer que a gravidade desses ilícitos, aqui respeitada o direito de ampla defesa de absolutamente todas as pessoas envolvidas, mas os fatos são muito graves. E se concluída a responsabilidade, a participação das pessoas, a autoria, a materialidade desses crimes, falar em anistia me parece absolutamente equivocado. O Brasil precisa de responsabilização, Renata. É necessário, ainda mais em graves ilícitos como esse, concluir a responsabilização das pessoas que pensaram e executaram ilícitos como esse. Falar em anistia é permitir que isso se repita. O problema, em muitas fases da história do Brasil, foi permitir que ilícitos gravíssimos fossem depois anistiados. Portanto, se gera uma leniência, um risco de permanência, um risco de repetição. A anistia vem a conduzir esse tipo de conduta. Se não há responsabilização, se repete. Sem dúvida, e são atos que já eram muito sérios por si só. Mas quando a gente pensa que estava tudo interligado, dessa possibilidade de tudo fazer parte de um mesmo plano, a gravidade se torna ainda maior, né? Sem dúvida nenhuma. E é claro que cada uma das pessoas envolvidas deve responder, se assim for demonstrado, provado, na medida da tua participação. Aqui não há que se comparar condutas mais simples ou condutas de menor impacto ou menor violência com condutas mais graves de violência ou tentativa de violência ou quebra e golpe de Estado ou organização de um decreto com envolvimento de instituições ou assassinato de autoridades. Mas há de se separar cada uma das condutas, apurar e, se comprovada, a responsabilidade, deve-se condenar e se cumprir a devida pena, de modo a evitar que se repita no futuro. Nós somos ainda uma democracia jovem, né, Renata? Há muito pouco tempo atrás, nós passamos por um período de exceção também. Foi um período sem democracia, um golpe de Estado ocorrido, com envolvimento da abolição da democracia brasileira e com muitos crimes ilícitos cometidos. Temos que pôr uma pá de cal nessa conduta de anistiar tanta gravidade em ilícitos cometidos por autoridades, ainda mais quando estamos nos referindo a autoridades máximas do Estado. Quando há anistia, há também o apagamento da memória daquilo que aconteceu, né? E aí é mais provável ainda que volte a acontecer. Beto, quero te ouvir agora sobre a situação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, que prestou depoimento mais uma vez hoje. Como é que está a situação do Mauro Cid? Porque
ele estava preso, lembrando aqui, quando ele fechou o acordo de delação premiada, e nesse acordo ele não poderia omitir nenhuma informação. E, ao que tudo indica, ele omitiu. Não dá para ele falar que de uma hora para outra se lembrou que havia esse plano todo e que ele tinha esquecido de falar. Como que fica a situação do Mauro Cid? Porque ele pode perder uma série de benefícios que ele ganhou com a delação e pode, inclusive, voltar a ser preso, né? Exatamente, Renata. A situação dele piorou bastante, ficou muito mais delicada, muito mais sensível. Ele pode, sim, perder todos os benefícios oriundos da colaboração premiada e pode, sim, sair ou ser preso a qualquer momento, se confirmado que omitiu, que mentiu ou que tentou interferir de qualquer maneira, de modo a atrapalhar, intervir negativamente nas investigações. O compromisso dele, quando assina uma colaboração premiada, é um compromisso da verdade, é um compromisso de trazer à investigação respostas que não seriam ou que facilitam, na verdade, a continuidade das investigações envolvendo os demais atores ali que buscaram perpetrar aqueles crimes. Se ele, em algum momento, disse que chegou ao limite da informação que tinha, ou dos documentos, ou quaisquer outras maneiras de contribuir com a investigação, e se constata agora que não, ele pode sim perder os benefícios, ele pode sim vir a ser preso, e com um detalhe relevante, né? Todos os documentos, todos os indícios e provas que ali até então tinham sido aportados e colaborados e entregues, permanecem como documentos, informações passíveis para comprovação dos ilícitos cometidos por ele e por outros agentes. A família dele, inclusive, pode ter a situação um pouco complicada, né? A mulher, o pai, porque lembrando que quando ele fechou o acordo de delação premiada, uma das exigências, né, se eu posso dizer assim, que ele fez, foi justamente deixar a família dele de fora, né? Então, caso ele de fato seja comprovado que ele omitiu informações, a situação da mulher, do pai dele também pode se complicar um pouco, né? Pode sim, Renata, sobretudo, e claro, né, especificamente se algum deles tem algum envolvimento com qualquer ato ilícito. Isso com a quebra da relação de confiança do depoimento dele, da colaboração dele com o Estado. Quebra-se definitivamente a colaboração, os benefícios a ele e a todas as pessoas que ele envolveu nesses benefícios. Beto, logo depois das eleições, a gente viu que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi para Orlando, nos Estados Unidos, ficou um bom tempo por lá. Tem alguma possibilidade nesse momento dele fazer um movimento semelhante a esse? É pouco provável que isso aconteça, porque ele está com o passaporte retido, né? Exatamente. Se tentar fazer um movimento desse, pensar em fazer um movimento desse, terá que ser de maneiras não convencionais, porque acredito que com a retenção do passaporte pelos meios, vamos dizer, regulares, né, ele teria ali que passar por fronteiras e que são inspecionadas pessoa a pessoa, passaporte a passaporte. E certamente, se isso for descoberto em qualquer momento, comprovada, tentativa, como mencionei antes, Renata, essa é uma das clássicas razões e fundamentos para uma prisão preventiva. Beto, só antes da gente terminar, tem mais chance da gente ter mais indiciados nesse caso? Porque num primeiro momento foi falado que seriam 40 ou mais indiciados. A gente viu 37 nessa conclusão do inquérito aí, mas podem aparecer possíveis novos envolvidos, né? É bem possível, Renata, não somente porque as investigações de alguma maneira vão continuar nas frentes diversas, dos diversos inquéritos, que ao que tudo indica tem uma ligação de fatos e pessoas, como cada uma dessas pessoas pode, em qualquer momento, tomar uma decisão de colaborar com o Estado e trazer novos elementos, novas provas envolvendo novas pessoas. Então, certamente, ao que tudo indica, nós estamos apenas no começo da história a respeito
da tentativa de assassinato de autoridades relevantes, eleitas, né, o presidente eleito, vice-presidente eleito, ministro de Estado, ministro do Supremo, além de uma tentativa de golpe e abolição da democracia brasileira. Acho que essa história ainda vai longe, Renata. Beto, olha, muito obrigada, viu, pela sua participação, por ter nos ajudado a entender toda a complexidade dessas investigações que reúnem várias frentes, afinal, um caso muito sério de uma possível tentativa de golpe de Estado, como você bem reforçou aí, inclusive com um plano de assassinato para autoridades, para o presidente da República, vice-presidente, para ministro do Supremo Tribunal Federal, é algo chocante e impensável. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Ótima tarde para você. Obrigado, Renata. Ótima tarde a você e aos espectadores. Até mais.